Vai ser aquela parte inicial que é só revisãozinha, o pessoal chega depois, pega depois. Deixa eu já... Bom, indo aqui para a nossa 19ª aula, a gente vai falar aqui sobre a parte de forças de atrito. Só relembrando que a gente viu nas últimas aulas foi as leis de Newton, a fórmula aqui que é uma das mais importantes que a gente vê nessa parte, que é a força resultante é a massa vezes a aceleração. A gente também tem que saber bem essas três leis aqui, o princípio da inércia, o princípio da ação e reação. E bom, na aula de hoje, o que a gente... o assunto da aula de hoje a gente vai ver principalmente as forças de atrito que tem nos principais sistemas. A gente vai ver o atrito dinâmico, que seria a força de atrito dinâmico, o nosso atrito estático, forças de resistência do ar e velocidade limite de um corpo. Então vamos lá. Vou começar aqui pela força de atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico, pessoal, é o seguinte: a força de atrito em geral ela é devido à diferença de as diversas rugosidades que tem nos materiais. Então, se a gente analisar microscopicamente, aqui o contato, a superfície de contato entre dois materiais, ela não é totalmente lisa, ela é composta aqui por um material rugoso, e esses pequenos encaixes, assim, à medida que você vai empurrando uma superfície contra a outra, você tem uma certa resistência por esses encaixes que vão acabar tendo aqui. Isso vai resultar numa força, cada vez que eu esbarro um objeto aqui no outro, a gente está fazendo uma força um no outro, e essa força aí gera a nossa força de atrito. O atrito dinâmico a gente tem no seguinte caso: quando a gente está empurrando um objeto em cima de uma superfície qualquer. Então, nesse caso aqui, a gente tem o atrito aqui desse bloco B com o chão. A princípio aqui nesse primeiro quadrinho aqui, a gente tem o bloco B parado. Nesse segundo, o que está acontecendo aqui? Eu estou imprimindo uma força nesse bloco B, que vai fazer com que esse bloco B ele ganhe uma aceleração e, consequentemente, aqui uma velocidade. Então ele vai acelerar a princípio, e vai ter aqui no final das contas uma velocidade. A partir do momento que eu paro de empurrar esse bloco, imagina que vocês estão empurrando alguma coisa, pode até ser mesmo uma roda ou alguma coisa do tipo. Vocês estão empurrando ela. À medida que vocês param de fazer essa força, param de empurrar, esse objeto ele tende a parar. Eventualmente ele vai parar em algum lugar. Então, o que faz esse objeto parar? O que faz esse objeto parar é a força de atrito que está agindo nesse objeto, que é no sentido contrário ao do movimento. Então, se a gente estava empurrando esse objeto para cá, ele estava se deslocando para cá, a força de atrito ela atua no sentido contrário ao do movimento, beleza? E essa força de atrito aqui ela vai imprimir uma resistência que vai fazer com que a princípio esse objeto ele vai ter uma aceleração negativa, ele vai estar contra essa velocidade. Então, eventualmente, se ele tem uma velocidade inicial aqui positiva, a velocidade ele tem uma aceleração negativa, para com o tempo ele vai diminuindo essa velocidade até que essa velocidade aqui seja zero, beleza? A força de atrito, a força de atrito dinâmico, nesse caso aqui, ela não é influenciada pela área de contato, tá, pessoal? Então, aqui eu coloco o bloquinho deitado e o bloquinho em pé. O bloquinho deitado aqui ele vai ter uma área aqui bem maior de contato do que o bloquinho em pé. Mas a força de atrito, nesse caso aqui, ela não é influenciada por essa área. Essa força de atrito ela é influenciada pelo quê? Pelo peso desse objeto.
que aqui a força de atrito ela é dada pela seguinte fórmula. A força de atrito ela é um coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Essa força normal aqui, a gente sabe que quando é um plano horizontal e o objeto aqui está em repouso, essa força normal vai ser igual à força peso desse objeto. Então a força de atrito dinâmico ela é dada aqui por essa fórmula. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. A força normal, nesse caso aqui, ela é dada pela força peso. É igual à força peso, no caso. E o que seria esse coeficiente de atrito dinâmico? Esse coeficiente de atrito dinâmico ele está relacionado com as duas superfícies. Ele é para um par de superfície. Então, você tem um coeficiente de atrito dinâmico para uma superfície que é, por exemplo, aço com aço, aço com madeira, sei lá, aço com ferro, aço com cobre, aço com alumínio. Tem também, por exemplo, pneu e asfalto, borracha e asfalto. Aí tem alguns, e cada um deles vai ter um coeficiente de atrito diferente. Quanto maior esse coeficiente de atrito, o que significa? Significa que mais interferência tem uma superfície na outra. Quando a gente tem uma superfície totalmente lisa, que é o caso que a gente estava vendo nos exemplos anteriores, a gente fala que considerar que o plano horizontal era liso, por exemplo, significa que esse coeficiente de atrito aqui ele é zero, não tem atrito entre as superfícies, então a força de atrito aqui, por esse coeficiente de atrito ser zero, quanto mais próximo de zero, menor vai ser essa força de atrito. Então, se o coeficiente de atrito é zero, significa que a gente tem duas superfícies perfeitamente lisas que elas vão deslizar tranquilamente entre si. Beleza? Vou fazer um exercíciozinho aqui, só para fixar um pouquinho. Falando o seguinte: um bloco é lançado sobre um plano horizontal com velocidade inicial de 30 metros por segundo e ele percorre 90 metros até parar. Considere que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo e calcule o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano. Então, pessoal, o que a gente precisa primeiro saber aqui? A gente precisa saber qual foi a aceleração que atuou nesse corpo que fez ele parar. Para isso, a gente tem que voltar lá naquela parte inicial de cinemática, lembrar da fórmula de Torricelli. E a gente consegue aqui, a partir da velocidade final e da velocidade inicial. A velocidade final é zero porque ele parou. A distância que ele levou para parar a gente tem. E a velocidade inicial ele também deu para a gente, 30 metros por segundo. Então, o que a gente vai precisar calcular aqui seria a aceleração que estava atuando nesse corpo para que ele parasse. Show? Então, a gente calculando aqui, passa 30 ao quadrado, dá 900, passa esse 900 para lá, vai ficar menos 900, corta aqui, 900 por 90 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a aceleração que ele teve aqui foi de menos 5 metros por segundo. O que significa? Significa que o corpo estava se movendo para cá e atuou uma força nele que fez com que ele obtivesse uma aceleração de menos 5 metros por segundo. Show? Então, junto dessa densidade de aceleração, o que a gente sabe também? A gente sabe que essa força aqui resultante no bloco, porque se a gente olhar para o bloco B, o que a gente vai ter de força atuando nele? É a força peso, a força normal, aqui na vertical, e na horizontal, freando esse bloco, a gente tem a nossa força de atrito. Quem é a força de atrito, a gente viu, falei para vocês no slide anterior, que ela vai ser dada pelo coeficiente de atrito dinâmico, porque esse bloco está em movimento, vezes a força normal. E a força resultante, que atuou nesse bloco, ou seja, a força resultante nesse caso aqui é a própria força de atrito, aqui na horizontal, né? É a única força que está atuando nesse bloco. Então, a força resultante seria o somatório aqui de todas as forças, nesse caso aqui na mesma direção, que eu só estou considerando aqui o movimento na horizontal. A resultante dela é a força de atrito, que é a única que tem aqui. Show? Então, nesse caso, a força de atrito ela vai ser igual a massa desse bloco vezes a aceleração que ele adquiriu, vai ser igual a quem? A força de atrito estática, a força de atrito dinâmico, que vai ser o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força normal. Então, vamos lá.
Coeficiente de atrito dinâmico é igual à força normal. Quem é a força normal nesse caso aqui? A superfície é perfeitamente horizontal, então ela vai ser igual à nossa força-peso, que vai ser massa vezes aceleração. E isso aqui vai ser igual a massa, massa vezes a aceleração da gravidade, tá, gente? E que também vai ser igual aqui a massa desse bloco vezes a aceleração que ele estava aqui, entendeu? Nesse caso aqui, eu poderia até botar aqui a aceleração negativa. E, na verdade, eu não bot... Não, mentira, eu não poderia botar não, porque aqui eu estou trabalhando com... Aqui a força de atrito está na mesma direção da aceleração, então as duas teriam o mesmo sinal, beleza? Deu para entender isso? Porque como eu estou trabalhando aqui, entre aspas, no mesmo sentido, se eu tivesse que botar um sinal negativo aqui na aceleração, eu também teria que botar um sinal negativo aqui na força de atrito. Então acabaria que anularia os dois sinais negativos aqui. Show? Então no final das contas aqui a gente consegue calcular o que a questão pede, que é o coeficiente de atrito dinâmico entre os dois, porque ficou só faltando isso aqui. Com isso a massa a gente cortou com a massa desse lado com a massa desse outro lado. Então a gente não precisa nesse caso aqui da massa do bloco, saber a massa do bloco, porque a própria equação aqui já corta. E passando para lá esse 10 dividindo, a gente vai obter que o coeficiente de atrito dinâmico desse bloco é de 0,5. Show? Então foi esse coeficiente de atrito aí que fez com que o bloco parasse aí em 90 metros. Vamos passar agora então para o coeficiente de atrito estático. Então o coeficiente de atrito dinâmico é quando o bloco, o objeto, ele está em movimento e o objeto e a superfície que ele está em contato tem um certo atrito e esse atrito exerce uma força no sentido contrário do movimento. Show? Então, a força de atrito estático ela é um pouquinho diferente. A força de atrito estático, nesse caso, ela é variável. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos supor, tem uma caixa aí, um objeto bem pesado aí na sua frente. Você faz uma força, não necessariamente toda a força que você fizer você vai conseguir mover esse objeto. Mas vai chegar uma hora que se você fizer uma força grande o suficiente, esse objeto ele vai se deslocar. Então o que essa figura aqui está mostrando é o seguinte: tem um bonequinho aqui. Ele primeiro faz uma força pequenininha. O objeto ele vai responder fazendo uma força de atrito para o sentido contrário. Você faz uma força maior, ele vai responder fazendo uma força maior no sentido contrário. E assim por diante, até chegar um momento que a gente vai ter uma intensidade máxima aqui de força de atrito, que depois disso, se você faz uma força maior que essa no objeto, você vai conseguir fazer esse objeto andar. Então essa força máxima aqui, que é o que corresponde aqui à iminência de movimento, que seria a força máxima que você pode aplicar em um objeto para que ele continue parado, ou a força mínima que você tem que aplicar para você fazer esse movimento andar. Você pode pensar nisso aí das duas formas. A força máxima que você aplica nele e ele continua estático, ou a força mínima que você precisa fazer para que ele comece a ganhar um pouco de movimento. E essa força de atrito ela é dada pela a forma de calcular é bem similar à outra. A única coisa que muda aqui é o coeficiente de atrito, que ao invés de ser o coeficiente de atrito dinâmico, ele é o coeficiente de atrito estático. Então essa força de atrito máxima aqui seria a força máxima que você pode aplicar para que o objeto continue estático. Ela é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Tranquilo? Então aqui o coeficiente de atrito a força de atrito é a força de atrito estático é dada pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Esse coeficiente de atrito estático também é relacionado a uma superfície e a outra. Beleza? Professor, diga aí. Então, no slide anterior ali, antes de você conseguir fazer uma força suficiente para colocar em movimento, todas as forças que você fizer, a de atrito vai ser igual, só que pelo sentido contrário? Isso.
Vamos supor que esse coeficiente, a força normal desse bloco aqui seja de 100 newtons e o coeficiente de atrito estático dele seja de 0,5. Então a força máxima que você aplica para ele sair teria que ser de 50 newtons. Então se eu aplico aqui uma força de 10, ele vai fazer uma força de 10 aqui no sentido contrário. Ele tem que fazer essa força de 10 para ele continuar parado. Se ele faz uma força maior, teoricamente, assim, na verdade, não é que ele vai fazer uma força maior, mas você faz uma força no bloco e o atrito com o chão ele faz essa mesma força para o sentido contrário, de forma que ele continue parado. Se você faz uma força de 5, ele vai fazer 5 para o outro lado, vai continuar parado. Se faz uma força de 10, ele vai fazer 10 para o outro lado, vai continuar parado. Se ele fizesse 15 para o outro lado, significaria que ele estaria se movendo para o outro lado. Então, deu para entender? Você pode ir aumentando a sua força até chegar uma hora que ele vai andar. Beleza? Ainda aqui no coeficiente de atrito estático, aqui já é mais comparando um pouquinho, não comparando, mas falando um pouquinho mais dos dois coeficientes de atrito. Isso aqui experimentalmente a gente tem que a intensidade da força de atrito estático ela é maior do que a força de atrito dinâmico, ou seja, você precisa fazer uma força maior para tirar um objeto de movimento, para colocar um objeto em movimento, do que você precisa para manter ele em movimento. Então o que acontece? Aqui é só um quadrinho mostrando algumas relações aqui que eu falei. Aço com aço, o coeficiente de atrito aqui é de 0,74, o coeficiente de atrito estático, enquanto o dinâmico aqui é de 0,57. Aqui a gente tem o coeficiente de atrito da borracha com asfalto seco, seria de 1, enquanto com asfalto molhado é de 0,3 e para o dinâmico seria de 0,8 e 0,25. Só mostrando que quando está molhado o asfalto, essa aderência que a gente tem com o chão, ela diminui drasticamente aqui, se vocês perceberem aqui é 70% para o atrito estático e aqui eu não sei quantos por cento que é não, mas é bastante coisa. E explicando novamente essa questão que é mais difícil você tirar um objeto do repouso do que você manter ele em movimento, aqui a gente teria um exemplo de um gráfico da força de atrito estático e depois da força de atrito cinético ou dinâmico, tá, gente? Pode ser os dois. O dinâmico. O que acontece? Você faz uma força. A partir de um momento que você atinge aqui a força de atrito estático, que é dada aqui por essa força de atrito máxima, a partir do momento que você consegue colocar esse objeto em movimento, ele já reduz essa força de atrito e ela passa para essa força de atrito cinético. Deu para entender isso? O que acontece? Você faz uma força, depois que você começa a movimentar aquele objeto, você tem então vamos supor, você fez uma força aqui de 100 newtons, conseguiu tirar o objeto. Provavelmente depois que você começou a colocar ele em movimento, para você manter ele em movimento, você não precisa continuar fazendo esses 100 newtons. Para ele não... Você pode fazer 100 newtons, mas ele vai estar acelerando. Mas para você manter a velocidade constante, vamos dizer, você vai reduzir essa força que você está fazendo. Entendeu? Aqui eu falo mais alguma coisa. Sim. Ainda que na força de atrito estático, uma forma de você medir experimentalmente esse coeficiente de atrito estático aqui é o seguinte: você pega um plano inclinado que você consiga variar a angulação desse plano. Então, vamos supor, aqui você tem um determinado material, vamos supor que aqui seja um bloco de borracha e esse plano inclinado aqui seja de aço. Aí você quer saber qual é o coeficiente de atrito estático entre esses dois materiais. O que você pode fazer? Você vai aumentando a inclinação. À medida que você aumenta essa inclinação, o que você está fazendo? Você está aumentando essa força que está atuando aqui para ele deslizar no bloco. À medida que você aumenta esse ângulo, esse valor aqui de Px, da força peso aqui na componente x, ele está aumentando,
certo? Porque você está aumentando aqui ele. Deu para entender isso? À medida que aqui px ele é p cosseno de desculpa, px é p seno de θ. Então, se vocês lembrarem lá, o seno ele é o camarada que está aqui em pezinho. Então, à medida que você vai aumentando o ângulo, ele vai sempre aumentando o valor de seno. Então, até chegar ao valor aqui de 90 graus, que vai ser 1. Então, você vai aumentando essa força que você faz. Então, você vai girando esse plano. Quando ele descer, você meio que... O ângulo anterior ali, você teria a força que seria a força máxima que o objeto aguentaria parado, entendeu? Deu para entender isso? E uma questão que a gente pode tirar disso aqui é o seguinte: se essa força aqui, no momento imediatamente antes dele escorregar, o que a gente vai ter? A gente vai ter um equilíbrio entre a força de atrito estático, aqui a força de atrito, e essa força px aqui. Deu para entender isso? Porque um pouquinho maior px eu já tenho px vencendo. Um pouquinho menor eu tenho a força de atrito não vencendo, mas ela não é minha força de atrito máxima suficiente para fazer ele deslizar. Então, no momento anterior a ele deslizar, no momento que ele... tem um nome certinho para isso, acho que eu falei no... Cadê? No momento aqui correspondente à iminência de movimento, quando ele vai começar a se mexer, essas duas forças aqui vão estar em equilíbrio. Ou seja, significa que a força de atrito vai ser igual à força px. Aí se a gente faz um algebrismo aqui, quem é a força px? Px, como eu falei aqui, é a força peso vezes o seno do ângulo dessa inclinação. E cadê? E também a força de atrito, ela é dada por essa fórmula aqui, que a gente acabou de ver, que é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Força normal, aqui nesse caso, pessoal, a força normal ela não é a força peso diretamente, porque aqui a força normal ela é sempre perpendicular ao plano, e a força perpendicular ao plano aqui, que está igualando com a força normal perpendicular ao plano, ela é igual a componente aqui na vertical da força peso. Qual é essa componente aqui na vertical da força peso? Ela é dada pela força peso vezes o cosseno de θ. Só lembrando aqui, porque o cosseno de θ, aqui a gente consegue, questão aqui de geometria, transportar esse θ para cá. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno de θ. Então a gente relaciona aqui que essa componente aqui na vertical seria força peso vezes o cosseno de θ. Então, beleza. A força normal a gente substituiu aqui. Beleza? Força normal. Isso aqui é igual a força de atrito. Força de atrito também é igual a P seno de θ. Então, a gente pode igualou só isso tudo aqui. E com isso, o que a gente teve? A gente consegue cortar a força peso aqui com a força peso e passar esse cosseno lá para baixo. Então a gente tem que a força de atrito o coeficiente de atrito estático, ele é seno sobre o cosseno do θ aqui do ângulo da inclinação. Significa que quando a gente tem um bloco pura e simplesmente parado aqui num plano inclinado, e esse bloco está na iminência de movimento, ele está ali no máximo, do limite máximo dele. Se você faz uma forcinha mais para baixo, ele começa a andar. Esse coeficiente estático, o valor do coeficiente estático dele é a tangente desse ângulo. Show? Isso aqui foi só para provar isso aqui. Bom, aqui eu esqueci, aqui eu comentei por alto, mas o que eu quis dizer é que em um corpo em repouso, a força que ele vai aplicar contrária, ela vai variar desde zero, se você não estiver aplicando nenhuma força no objeto, até a força de atrito, a força máxima de atrito, que seria quando ele começa a se mexer. E o corpo em movimento, a força de atrito vai ser sempre a força de atrito, a força normal vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Show? Isso aqui que você
acho que isso aqui ajuda um pouco a você esclarecer aquela sua dúvida lá, né? Acho que a força vai variar desde 0 até a força de atrito máximo. O exercício 2 aqui é o seguinte: o bloco A está aqui no plano inclinado, de massa 3 kg, está apoiado no plano inclinado, que forma um ângulo θ com a horizontal. O bloco A está na iminência de escorregar para baixo, ou seja, ele está na iminência de vir para cá. Determine nessas condições o peso do bloco B. Ele fala que o coeficiente de atrito estático entre o bloco A e o plano é de 0,5 e dá para a gente aqui o seno de θ e o cosseno de θ. Ele nem fala qual é o ângulo, ele só dá os dados aqui de θ e de seno e cosseno. Então, pessoal, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem a figura, ela dá para a gente o seguinte: a gente tem aqui um conjunto de dois blocos ligado por um fio. Se a gente lembrar da aula anterior, a gente vai ter aqui uma força-tração na ponta desse fio. E essa força-tração ela é igual, como a questão fala aqui que o fio é ideal, essa força-tração vai ser igual nas duas pontas. Beleza? Lembraram disso? E outra coisa é o seguinte: esse conjunto todo ele está na iminência de escorregar. Isso significa que ele não está se mexendo, ele está parado. Para ele estar parado, se a gente analisa aqui o bloquinho B, qual é a resultante dessas forças aqui? É a soma aqui da força tração com a força peso. A soma, no caso aqui, só como elas estão em sentidos contrários, seria o módulo dessa resultante seria a força peso menos a força tração. Como o conjunto está parado, significa que essa resultante tem que ser zero. Então, nesse caso aqui, a força tração do fio ela é igual à força peso do bloco B. Pegaram isso aí? Deu para entender? Então, a força tração, aqui eu coloco aqui, a força tração é a força peso de B. Beleza. Mas beleza, para que serve isso aí? Serve para o seguinte: esse bloco A aqui também está parado. O que significa dizer que o bloco A está parado? Significa que a força que está atuando aqui para baixo ela é igual à soma das forças que está atuando aqui para cima. Show? Quem é a força que está atuando para baixo? É a força Px do bloco A. E quais são as forças que estão atuando para cima? É a força tração mais a força de atrito aqui. Então a gente tem aqui que Pxa ela vai ser igual à força tração mais a força de atrito. Pxa aqui a gente já viu, Pxa vai ser a força peso do bloco A vezes o seno de θ que a questão dá para a gente aqui. Então, passando isso aqui para cá, para esse lado da equação, a gente vai ter que Pxa é igual a Pb mais a força de atrito. E a força de atrito, a gente sabe que, nesse caso aqui, a força de atrito estático, que está tudo parado, é o coeficiente de atrito estático vezes a força normal do bloco A. Novamente, a força normal aqui no plano inclinado, ela não vai ser igual à força peso, ela vai ser igual à força peso vezes o cosseno de θ. Então, só substituindo aqui, Pxa vai ser igual a Pb, aqui eu já poderia ter até substituído, mas mais o coeficiente de atrito estático vezes a força peso de A vezes o cosseno de θ. Cadê? Pra onde que eu vim aqui? Ah, tá. Pxa é esse cara aqui. O que eu fiz aqui foi isso aqui vem pra cá, Pb vem pra cá e isso aqui vem pra cá normal. Então aqui a gente resolve a equação. Resolve o sisteminha aqui e acha a resposta que ele quer saber, que é o peso do bloco B. A força peso que está atuando no bloco B. PA, a gente sabe porque a força peso de A, ele diz pra gente que a aceleração é 10 e a massa é 3. Então aqui é 30. Vezes o seno de θ. O seno de θ ele fala pra gente que é 0,6. É igual a Pb, que é o que a gente quer calcular. Mais 0,5, que é o coeficiente de atrito estático, que a questão também dá pra gente. Vezes 30, que é a força peso do bloco A. Vezes 0,8, que seria aqui o cosseno de θ, que a questão aqui também deu pra gente. Resolvendo isso aqui, a gente vai achar 18 desse lado aqui e 12 aqui desse lado. A gente acha que a força peso aqui, no final das contas, vai ser de 6 N. Show?
Então, força de resistência do ar. Agora é um outro tópico agora, dentro ainda de força de atrito. Força de resistência do ar, pessoal, é o seguinte. Na maioria das questões anteriores de cinemática, a gente sempre considerava que uma queda livre, por exemplo, ela era dada no vácuo, ou a gente desconsiderava a resistência do ar. Só que no mundo real não é assim que funciona. Algumas vezes é conveniente a gente levar em conta a resistência do ar, e às vezes, muitas vezes, até necessário. A força de resistência do ar vai ser representada aqui pela letra R. Ela vai ser diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do corpo, ou seja, quanto maior a velocidade desse corpo, maior vai ser essa força de resistência do ar. E ela é dada pelo seguinte: essa força de resistência R ela é igual a um coeficiente aqui experimental K vezes a velocidade ao quadrado, esse coeficiente de proporcionalidade aqui. Experimentalmente, o pessoal lá na época que estudou esse troço aí, eles viram que esse coeficiente K ele depende de alguns fatores. O primeiro deles é a forma do objeto. E a forma desse objeto ela é caracterizada, ela é definida, ela é representada matematicamente por esse coeficiente de arrasto. Então, como que a forma do corpo vai influenciar na resistência do ar, ela vai ser dada por esse coeficiente de arrasto. Beleza? Que é definido como Cx. E quanto melhor a aerodinâmica desse corpo, menor vai ser esse valor de coeficiente de arrasto. Aqui o livro que eu peguei fala que dá exemplos. O coeficiente de uma gota de chuva, ela possui coeficiente de arrasto 0,05. Carro está aí na ordem de 0,3. Ônibus é um pouco maior, 0,7. Caminhão maior ainda. Geometria um pouquinho mais quadradona, é de 0,9. Então, quanto maior esse coeficiente de arrasto, maior vai ser maior ele vai contribuir aqui para essa força de resistência. Vocês vão ver aqui na fórmula de baixo. Ele é dependente também da maior área de seção transversal. Então vamos supor, o que significa? Eu tenho aqui um fluxo de ar vindo nessa direção, tá? E eu tenho um objeto aqui que ele tem essa forma aqui. Qual vai ser a maior área? Vai ser essa área aqui, essa área transversal. Então, se isso aqui for... Eu usei um exemplo meio bosta aqui, mas imagina que isso aqui fosse aqui tem o ar. Um cone aqui. A maior área transversal seria, ele está vindo aqui, seria essa circunferência, a área dessa circunferência final aqui. Pode até ser que, vamos supor, para não ficar tão... Fez aqui uma peça nesse sentido. Então a maior área transversal seria essa circunferência aqui. Então seria, vamos supor, aqui nesse caso aqui, no exemplo aqui desse paralelepípedo, a maior área transversal, como o fluxo está vindo aqui, é a área dessa face. É a área dessa face aqui, só porque senão vai ficar feio o desenhozinho aqui. Deixa eu só ver se tem alguém escrevendo alguma coisa no chat. E também vai ser dependente da maior área da seção transversal e também da densidade do ar. Quanto mais denso for esse ar, maior vai ser esse coeficiente maior vai ser a força de resistência dele. Show? Então o K ele foi definido como um meio de D, onde D é a densidade, vezes a área, vezes o coeficiente de arrasto. Então é diretamente proporcional. Maior a área, maior a força de resistência, maior a área de contato, maior a força de resistência, maior o coeficiente de arrasto, maior também a força de resistência, maior a densidade do ar, maior a resistência. Show? Então aqui eu dou alguns exemplos. Qual seria a maior resistência aqui? Seria o ar pegando aqui ou o ar pegando aqui só nesse filetezinho? É a mesma peça, só que o ar chegando por posições diferentes.
aqui nesse caso, a maior resistência seria aqui onde a gente tem a maior área. Já aqui nessa peça aqui, nesse caso, a gente tem o ar vindo pela parte cônica, ou seja, ele está tendo uma aerodinâmica aqui melhor, porque daqui o ar ele consegue facilmente se dividir e passar pela peça. Já nesse outro, já com a peça virada ao contrário aqui, o que a gente tem? A gente tem uma área que ele bate direto. Ele não tem como, a geometria aqui não facilita que esse ar flua melhor. Então, apesar de as duas áreas, a maior área aqui da seção transversal, elas vão ser iguais nas duas figuras, nos dois objetos aqui, porque os dois são idênticos. O que vai fazer com que a força de arrasto aqui, a força da resistência do ar, seja menor nesse primeiro caso, é a aerodinâmica dele que é melhor, beleza? E por fim, da parte teórica aqui, eu vou introduzir aqui o conceito de velocidade limite, que tem muito a ver aqui com essa força aqui de resistência do ar, ou a força de arrasto. E a velocidade limite é o seguinte, pessoal, por exemplo, um corpo que está caindo, um paraquedista no caso aqui, ele vai cair, só que à medida que ele vai caindo, a velocidade dele vai aumentando, porque ele está com a aceleração ali da gravidade atuando nele. Só que quanto maior essa velocidade que ele adquire, mais cresce a força que atua no sentido contrário, que seria essa força de arrasto. Seria a força que está arrastando ele para cima. Como a gente viu, ela é proporcional aqui ao quadrado da velocidade. Então, se eu aumento, cada vez que eu aumento mais essa velocidade, mais eu aumento essa minha força. Então vai chegar uma hora que essas duas forças vão se igualar. Então, quando essas duas forças se igualam, eu não tenho mais uma aceleração atuando nesse corpo. Ele vai chegar à velocidade que foi necessária para que essas duas forças aqui se igualem, vai ser a velocidade terminal desse corpo ou a velocidade limite. Naquela velocidade ali, ele não vai passar. Deu para entender isso aí? No caso do paraquedas, o que o paraquedista, no momento inicial do salto, que ele está só com o corpo dele ali, ele consegue adquirir uma velocidade muito rápido, porque a área dele é pequena, a geometria dele contribui para que ele passe bem pelo ar. Aí no momento que ele acha conveniente, ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, o que ele faz? Ele faz com que essa área de contato com o ar aumente muito, e também a forma do paraquedas ela contribui também para que essa força de arrasto aqui ela seja muito ela fique bem alta e faça com que ele desça em velocidade constante. Beleza? Deu para entender isso aí? Aqui eu coloquei umas continhas aqui só como exemplo. Uma nuvem de chuva fica aí mais ou menos, eu joguei no Google aqui, uns 1000 metros de altura. Imagina se essa gotinha de chuva caísse direto na nossa cabeça. A gente fazendo a conta aqui para calcular qual seria essa velocidade final que ela chega, ela está partindo aqui do repouso, né? Torricelli, tá, gente? Aqui 2 vezes a aceleração da gravidade, coloquei 10 mesmo, vezes 1000, que seria a diferença de altura que ela teria que percorrer, a distância que ela percorreria. Seria aqui de mais ou menos 141 metros por segundo, que daria uns 510 km por hora. Uma gota de chuva, imagina se é chuva de granizo. Vai cair ia morrer todo mundo. Mas, como a gente tem a resistência do ar, essa velocidade terminal aí ou dos grãos de gelo ou das gotas de água, elas vão ser bem menores. Show? Deu para pegar isso aí? Aqui é só o gráfico aqui da velocidade terminal. O gráfico sem a resistência do ar seria mais ou menos uma reta, não para baixo aqui dessa curva, seria para cima dela aqui. Que seria dado por V igual a V0 mais AT. Aqui o coeficiente aqui dessa reta seria dado pela aceleração da gravidade.
Enquanto aqui num caso real a gente chega numa velocidade limite que ela não que essas forças aqui se igualam, então a gente não tem mais aceleração. Show? Tem mais 10 minutinhos aí, acho que eu vou fazer. Eu tinha mais exercícios aqui, mas eu vou fazer esses exercícios aqui. Esse aqui é bem rápido, tá, pessoal? Eu vou passar aqui. Ele fala que uma esteira rolante inclinada de 18 graus é utilizada para transportar grandes caixas de massa igual a 100 kg. Seu deslocamento dá-se em velocidade constante de 0,96 metros por segundo, conforme mostra a figura abaixo. E ele pergunta qual é o menor coeficiente de atrito estático entre as bases inferiores das caixas e esteiras necessários para que eles não deslizem. Nesse caso aqui, pessoal, e a questão dá pra gente aqui seno, cosseno e tangente de 18. Como é que a gente faz isso? Vamos analisar primeiro o que está acontecendo aqui. A esteira ela está com velocidade constante. Se ela está com velocidade constante, esse bloco aqui, esse e qualquer outro, qual é a aceleração dele? A aceleração deles é igual a zero. Show? Se a aceleração deles é igual a zero, o que significa? Significa que... aqui eu fiz... Calma aí, gente, deixa eu... Aqui... Isso, tá certo. Não, tá errado não. Aqui Aqui o que a gente tem atuando aqui? A força de atrito e a força Px. A força de atrito impedindo que esse bloco desça para baixo na esteira. Show? Então, se essa aceleração desse bloco é igual a zero, a esteira está se movimentando em velocidade constante, ela não tem aceleração. O que isso quer dizer? Que esse balanço de forças aqui vai ter que ser igual a zero. Show? Então, é o que eu fiz aqui é o que eu fiz nesse exemplo aqui. A única diferença é que está inclinado do lado contrário, mas a gente vai chegar na conclusão aqui. Eu vou pular porque isso aí já está mais ali em cima, de que o coeficiente de atrito estático vai ser dado aqui pela tangente do ângulo, que vai ser então a resposta aqui seria esse valor aqui de 0,325. Show? Exercício 4. Deixa eu ver se esse aqui dá pra fazer. Exercício 4. O bloco A de massa 5 kg sobre o plano inclinado, representado na figura com velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, novamente, esse bloco A vai estar, esse conjunto todo, na verdade, vai estar se movendo para cá. Só que, novamente, ele vai estar se movendo com velocidade constante. Então, significa que a aceleração tanto do bloco A quanto do bloco B vai ser igual a zero. Deu para entender isso aí? Então, significa que tanto no bloco A quanto no bloco B, o balanço de forças nesses blocos vai ter que ser igual a zero. Então, o que a gente tem que analisar aqui? Novamente, no bloco B, novamente assim, porque eu fiz uma questão parecida com essa aí antes. No bloco B, aqui a gente tem o peso de B, que eu esqueci de botar aqui na figura, mas tem aqui o peso de B, e a força tração. Como a resultante tem que ser zero, a força tração vai ser igual ao peso de B. E a gente precisa ter também que a força aqui da força peso, a componente X da força peso, ela vai ser igual à tração mais a força de atrito. Show? Então, novamente aqui. De novo, a força aqui, a componente X aqui da força peso, ela vai ser dada por P, a força peso vezes o seno de θ, e a força normal que a gente vai precisar para calcular a força de atrito, ela vai ser dada aqui pela força peso vezes o cosseno de θ. Show? Então aqui, força peso vezes o cosseno de θ. Então, no final das contas, nós vamos ter que Pxa é igual a P seno de θ, e Pxa também é igual a T mais a tração mais a força de atrito. A gente juntando esses dois aqui, a gente pode chegar aqui. Show? Aí, juntando isso tudo aqui também, né? Então, vamos lá. Vamos ter que o peso de A vezes o seno de θ é igual ao peso de B, mais o coeficiente de atrito dinâmico, vezes a dinâmico nesse caso, porque, tá, pessoal? A questão anterior que eu resolvi, que era bem parecida, aqui nesse... Calma aí, como é que eu fiz certo?
Fiz, aqui. Essa aqui, ela era bem parecida, só que nesse caso o bloco estava parado. Ele estava aqui na iminência de se mover. Então, nesse caso aqui, a gente estava tratando do coeficiente de atrito estático. Nesse caso aqui, ele está se movendo. Então, o coeficiente de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico. Show? Não confunde não. Como está se movendo, ele está se movendo sem aceleração, mas ele está se movendo. Então, a gente tem que considerar aqui o coeficiente de atrito dinâmico. A questão poderia, por exemplo, te dar o valor dos dois coeficientes e você teria que saber aí na hora qual usar para fazer a conta. Então, aqui, a força peso em A vezes o centro de teto, só fazer essa conta aqui, a gente vai achar no final das contas que é 10 newtons. Show? E esse exercício também é rápido. Vamos lá, tem 5 minutinhos, dá para fazer. O bloco A está apoiado sobre o carrinho B, que se movimenta com aceleração constante de módulo igual a 2A. Nesse caso aqui, o carrinho B, ele já vai ter uma aceleração. Então, vai ser um pouquinho diferente do que a gente está vendo. Para que o bloco A não se movimente, o bloco A que está aqui em cima, em relação ao carrinho B, qual deve ser o coeficiente de atrito mínimo entre as superfícies A e B? Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que o bloco B está se movendo e o bloco A ele está se movendo também junto com o B. Isso partindo do pressuposto que ele não está escorregando. Então, para esse bloco A estar se movendo, ele teria que ter uma força aqui se movendo com a aceleração 2 metros por segundo, que no caso é o que a questão fala, porque ele vai estar aqui, como ele vai estar caminhando junto com B, ele vai estar na mesma aceleração de B. Então, essa aceleração aqui no A, ela tem que ser 2 metros por segundo. Por segundo ao quadrado, tá? Desculpa. Para que esse bloco A esteja acelerado, eu preciso estar fazendo uma força nele. Qual é essa força que está atuando em A? É a força de atrito que o bloco B, entre o bloco A e o bloco B. Essa força aqui é a única força que está atuando em A e é a única força que vai fazer com que ele caminhe nessa aceleração de 2 metros por segundo. Então, para que a força de atrito ela consiga empurrar o bloco a 2 metros por segundo, sem que ele escorregue, então o coeficiente de atrito mínimo, mínimo porque se ele tivesse um coeficiente de atrito maior do que esse, ainda assim eu conseguiria fazer uma força de atrito e ele continuaria agarrado ali no bloco B. Agora, se ele fosse menor do que isso, essa força aqui de atrito, ela ia fazer uma força aqui, mas o bloco A, aí, vamos supor, a força de atrito estaria atuando aqui no bloco A. Só que se o atrito entre o A e B ele não resistisse a essa força necessária para ele continuar andando a esses 2 metros por segundo, o bloco A começaria a escorregar para trás e o carrinho B continuaria seguindo. Show? Então, para que o bloco A aqui ele vá para frente, essa força de atrito aqui tem que ser responsável para mover o bloco A 2 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente calcular o coeficiente de atrito estático, o que a gente precisa fazer? A força resultante aqui, que vai ser em A, ela vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração do bloco A. E a força de atrito estático, ela vai ser o coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Nesse caso aqui, como é uma superfície horizontal, a força normal vai ser igual à força peso. Então aqui é massa vezes a gravidade, vezes o coeficiente de atrito estático. E aqui é a massa vezes a aceleração. Porque nesse caso aqui, eu preciso que a minha força resultante em A seja igual aqui à força de atrito. Seja igual não, ela é a força de atrito, é a única força que está atuando aqui em A. E, beleza, show. Vamos lá, cadê? Aqui. Passando para cá, a gente consegue cortar a massa com a massa. E a gente tem aqui que a aceleração da gravidade é 10 e a aceleração do carrinho do bloco A é 2. E o coeficiente de atrito estático ele vai ser 0,2. Show? Só uma observação, tanto o coeficiente de atrito estático quanto o dinâmico, eles são adimensionais, tá, gente? Porque a gente está dividindo uma força por outra força. Então, é sem dimensão. Show?
Aqui a gente está dividindo, se a gente passar isso para cá, a gente está dividindo a força de atrito com a força normal, os dois têm a mesma unidade, então a gente não tem dimensão no coeficiente de atrito estático e dinâmico também. Bom, é isso. Ah, outra coisa importante que eu queria saber, vocês já tem alguma coisa marcado para o dia 11 de setembro? Pô, sacanagem, né? Mas, professor, É um sábado. Não vou saber não, viu? Não, beleza, eu vou falar com o pessoal da coordenação se eu posso usar esse dia para fazer uma revisão com vocês, trazer exercícios para fazer alguns exercícios. Aí se não tiver ninguém marcado, eu peço para eles deixarem agendado e falo com vocês na próxima aula, beleza? E mando lá no grupo também do WhatsApp. Show? Alguém tem alguma dúvida aí dessa parte? Alguma outra parte também que queira tirar? Se não tiver, a gente encerra. Beleza? Então show. Vamos ficar por aqui.